Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês possam aprender e se edificar junto comigo da poderosa palavra de Deus. Gênesis 49 vai falar sobre as bênçãos e as profecias de Jacó para os seus filhos. Essa foi a primeira vez que um homem profetizou na Bíblia. Jacó chamou todos os seus filhos para ouvi-lo e para saber o que haveria de acontecer. Por isso que aqui Jacó já compreendia toda a história da nação de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até a vinda do Messias. Essas bênçãos eram sobre o futuro das 12 tribos de Israel e elas também foram renovadas com Moisés na conquista da terra de Canaã. Deuteronômio 33:6. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse Judá, e disse: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E disse Levi: Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, para que tu provaste em Massá, com quem contendestes na água de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: Nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimulou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram incenso no seu nariz e holocausto sobre o altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que te levantaram contra ele e os aborrecem, que nunca mais se levantem. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e te pisarás às suas alturas. Jacó primeiro profere as bênçãos para os 3 filhos que ele teve com Lia, Ruben, Simeão e Levi. Eles se envolveram em faltas graves e isso trouxe consequências para suas descendências. Ruben perdeu o direito de primogenitura ao cometer imoralidade que ofenderam a sua família quando ele profanou o leito do seu pai ao se deitar com a concubina Bila, lá em Gênesis 35:22. Deus procura um caráter estável naquele que liderará o seu povo. E normalmente o primogênito era líder social e espiritual. Mas esse direito foi dividido entre todos os filhos e não centralizados em um só. E a tribo de Ruben não teve nenhum destaque na história de Israel. A gente não vê nenhum rei, nenhum líder, nenhum juiz da tribo dele. Jacó ainda fala para ele nessa passagem: você não será superior. E esse é um grande exemplo do que diz Mateus 19:8, onde o primeiro se tornou o último. Ele acabou deixando de receber uma grande bênção por conta de uma paixão descontrolada que o tornou pequeno. E isso também pode ser trazido para a vida da gente. Muitas vezes, por meras atitudes, a gente se torna pequeno e deixa de receber grandes bênçãos. Simeão e Levi também foram penalizados por conta da iniquidade que eles cometeram em Siquém, lá em Gênesis 34. Esse também é um grande exemplo de que os pecados, apesar de perdoados, podem trazer consequências para o resto da vida e até para outras gerações. Números 26:14. Essas são as famílias dos simeonitas, 22.200. A tribo de Simeão se tornou a menor tribo de Israel, segundo Moisés aqui nessa passagem. E ela também não foi citada na bênção posterior de Moisés, lá em Deuteronômio 33, que eu li anteriormente. No versículo 8, ele fala sobre a tribo de Levi e já pula para o próximo. Moisés não cita Simeão nessa passagem. Josué 19:9. A herança dos filhos de Simeão está entre os quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Ou seja, a descendência de Simeão não recebeu uma herança separada na divisão da terra prometida. Foram dadas somente algumas cidades dentro do território de Judá. E tudo isso foi consequência do pecado deles, que era a ira. E falando em ira, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 4:26 que a ira pode ser piedosa. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ela também pode ser ímpia, no versículo 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja retirada entre vós. Essas são por vontade própria. E a tribo de Levi também não recebeu um território próprio na terra prometida, mas ao contrário da tribo de Simeão, a tribo de Levi teve uma grande bênção porque ela foi espalhada sobre a terra e recebeu cidades nos territórios de outras tribos. Êxodo 32:26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a coxa e passai, e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto é para ele vos dar hoje bênção. Então aqui, os filhos de Levi obedeceram à ordem de Moisés e foram fiéis no momento de rebelião naquele povo idólatra que adorava o bezerro de ouro. E a tribo de Levi, pela graça de Deus, foi escolhida pelo Senhor para se tornar uma tribo sacerdotal.
Ou seja, Deus transformou o sofrimento deles, que tiveram através do pecado, Deus transformou em bênção. E aqui em Josué 13:33 também mostra a fidelidade da tribo de Levi. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Ou seja, eles tinham como herança o próprio Deus e não a terra. Depois, Jacó abençoa Judá, que seria a tribo mais proeminente, e compara ele a um leão, que traz relação à força, coragem, ousadia e realeza, já que era a tribo também de onde viria o rei Davi e, consequente, o Messias. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque ele seria o maior descendente dessa tribo. E esse aqui também é um grande exemplo da graça de Deus para os indignos, pois Judá era quase que um homem profano quando ele foi infiel com a sua nora Tamar, ainda se deitou com ela como prostituta, teve a iniciativa de vender o seu irmão José, mas ele teve um bom caráter quando ele se ofereceu no lugar de Benjamim. Quando Jacó está abençoando Judá, no versículo 10, ele diz: "O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os pés." Esse cetro está se referindo ao alto governo, ou seja, naquela tribo, eles teriam um governo de dentro da tribo deles mesmos. E Judá seria uma tribo real. E Jacó ainda diz: "Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos." Siló aqui ele se refere ao próprio Jesus. Ele estava se referindo à vinda do Messias, que seria o governante supremo que reinaria sobre todos os povos. Além de referenciar também o governo de Judá sobre os seus irmãos. Não é à toa que foi da tribo de Judá que vieram os reis de Israel. Apocalipse 5:5. "E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Tudo que Jacó se referiu a Judá era também com respeito ao Judá maior, que era Jesus Cristo. Depois Jacó abençoou Zebulon. Era o seu 10º filho, porém ele estava seguindo a ordem dos filhos de Lia. Jacó disse no versículo 13: "Morará à beira-mar e tornará um posto para os navios." E essa tribo colonizou a terra entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, além de terem se beneficiado dos comerciantes marítimos que percorriam aqueles territórios. Crônicas 12:33. "De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados pela peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destro para ordenarem uma batalha com coração constante." Ou seja, a tribo de Zebulon também mostrou fidelidade, tendo o maior número de soldados para o exército de Davi. Depois, Jacó abençoou Isacar, que seria uma tribo rigorosa, mas que se sujeitaria a um trabalho servil. Isso se confirma lá em Números 26. Era uma tribo forte, mas preguiçosa. Eles tiveram uma boa terra, mas não se esforçaram por ela. E Jacó também diz: "Isacar é um jumento forte e deitado em suas cargas." Isso representa como eles também teriam uma vida de servidão e escravidão. Lá em Juízes 5 vai falar que a tribo de Isacar expulsaram os cananeus do território e depois foram subjugados por eles. E isso só mudou apenas nos tempos dos juízes, sob a liderança de Débora e Baraque. Depois, Jacó profere as bênçãos sobre os filhos das concubinas Bila e Zilpa. Dan, ele se refere que era uma serpente astuta que derruba os inimigos maiores. Juízes 18:30. "E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus até ao dia do cativeiro da terra." Ou seja, serpente se refere também à idolatria que aconteceria em Israel. 1 Reis 12:26-30. "E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar." Jeborão era da tribo de Dan, e ele que teve a iniciativa, de trazer o bezerro de ouro para o povo idolatrar. E também a idolatria de ídolos, Amós 8:14. "Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: Como é certo viver os teus deuses, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão mais." Jacó também diz que a tribo de Dan defenderá o direito do seu povo. Isso significa que, apesar de pequena, a tribo seria agressiva, como por exemplo o juiz Sansão, que é da tribo de Dan. E por ele falar em serpente, tem também uma ideia de que alguns estudiosos acham que o anticristo virá da tribo de Dan, Jeremias 8:16. "Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade, os que habitam nela." Jacó também diz: "Ó Senhor, eu espero a tua salvação." Jacó sabia que estava próximo à morte e clamou pela salvação de Deus. Ou seja, ele clamou pelo próprio Jesus. E isso traz um ensinamento para nós também, de que até no final da vida a gente pode e deve também clamar por Jesus. Depois Jacó abençoa Gade e fala sobre os perigos dos seus descendentes. E essa foi uma tribo que ocupou um território com vizinhos amonitas e moabitas, que eram inimigos do povo de Israel. Jacó também fala que a tribo será atacada por um bando. Crônicas 12:14.
Este dos filhos de Gade foram os capitões do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Ou seja, os exércitos estrangeiros os atacariam, mas a vitória seria deles no final, pois Jacó também fala que eles o atacará e o perseguirá. E depois Jacó abençoa Aser. Ele fala sobre a fertilidade do território da terra da sua descendência. Ele fala que a mesa de Aser será farta e ele oferecerá manjares ao rei. Isso significa que para sua descendência seria supridos tanto necessidade como luxos. Deuteronômio 33, 24. E de Aser disse: Bendito seja Aser, com seus filhos agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. E o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os seus dias. Depois ele abençoa Naftali. Ele fala que a sua descendência seria como uma gazela solta. Significa que seria uma tribo ágil no aspecto militar. Jacó também diz que ele falaria palavras bonitas. E isso pode trazer referência de que a descendência também habitou ali no Mar da Galileia, que foi o mesmo local que Jesus ensinou. Baraque foi um descendente da tribo de Naftali e ele era um líder militar em Juízes contra a opressão estrangeira. E por último, Jacó profere as bênçãos sobre os filhos de Raquel, que era José e Benjamim. Ele chama José de ramo frutífero, e isso estava relacionado ao relacionamento profundo que José teve com Deus durante toda a sua vida. José recebeu o direito de primogenitura e originou 2 tribos através dos seus filhos Manassés e Efraim. A tribo de Efraim foi a tribo mais importante dentre as tribos do norte em Israel. Jacó ainda diz: a bênção de seu pai são superiores aos antepassados. Isso Jacó faz uma referência ao próprio Deus, porque aqui ele já tinha uma compreensão profunda de quem era Deus para ele mesmo. Até porque ele já tinha tido uma conquista sobrenatural na transformação da sua identidade, quando ele lutou com Deus e tudo mais. E para Benjamim, ele fala que a sua descendência seria como um lobo feroz. Isso se confirma lá em Juízes, capítulo 19 e 20. Foi uma tribo numericamente pequena, mas com grande bravura. Como, por exemplo, que era dessa tribo Eude, que está lá em Juízes 3:15, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 9, 1 e capítulo 14, do 47 ao 52. E também o apóstolo Paulo, que era dessa tribo de Benjamim, Atos 8, 1 ao 3. Jacó abençoou seus filhos segundo a bênção que lhes cabiam. Disse também a José sobre a sua vontade de ser sepultado com seus pais na caverna de Macpela, que foi comprada por Abraão na terra da promessa. Porque, por mais que Jacó morasse no Egito, ele sabia que não era um egípcio. E lá na caverna já estavam sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia, que foi a sua primeira esposa. E depois das últimas instruções, Jacó morreu em sua cama. E aqui é muito lindo saber que a morte não pôde paralisá-lo antes que ele desse a sua última sentença. Jacó também estava confiante de que os seus pais, Abraão e Isaac, viviam na eternidade e de que ele seria reunido junto a eles. E hoje nós sabemos que a morte tem a atitude de aceitação e de negação, mas a palavra de Deus desafia a morte. 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus teve vitória sobre a morte e sobre a sepultura. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você quiser aprender mais da palavra de Deus, se inscreve no canal, que toda semana estou postando novos vídeos para a nossa edificação. Um beijo e Deus abençoe.